Ninguém vai além do Círculo Polar Ártico, a menos que seja um cientista investigando o aquecimento global, passando horas e horas todos os dias em meio à brancura. Sob o gelo, há um segredo crucial. No passado, os cientistas achavam que as águas pobres em nutrientes, sob as plataformas de gelo antárticas, não poderiam suportar muita vida, mas recentemente, cientistas revelaram o que os soviéticos viram ao mergulhar no Ártico. O que exatamente eles encontraram nas profundezas do oceano e por que essa descoberta está causando tanto alvoroço entre os cientistas? Junte-se a nós enquanto desvendamos a descoberta chocante feita pelos soviéticos ao mergulhar no Ártico. Número 1. Operação Sunshine e o USS Nautilus. A Operação Sunshine, em 1958, o submarino USS Nautilus alcançou algo verdadeiramente notável. Tornou-se o primeiro submarino a funcionar com energia nuclear graças ao seu novo reator térmico submarino. Essa tecnologia de ponta permitiu que o Nautilus permanecesse submerso por períodos muito mais longos em comparação com os antigos submarinos que usavam diesel e eletricidade. Devido a essa nova fonte de energia, o Nautilus podia realizar missões que anteriormente eram consideradas impossíveis. Uma dessas missões foi a Operação Sunshine, que foi nada menos que extraordinária. Durante essa missão, o USS Nautilus e sua dedicada tripulação de mais de 100 marinheiros embarcaram em uma jornada épica sob as águas geladas do Polo Norte. O Nautilus não era apenas um submarino comum. Ele era algo verdadeiramente especial porque tinha um reator nuclear a bordo. Este reator de ponta fez uma enorme diferença, permitindo que o submarino permanecesse submerso por períodos muito mais longos do que outros submarinos, que precisavam subir regularmente para obter ar para seus motores a diesel. Enfrentar o desafio de viajar sob o Polo Norte foi um grande feito, especialmente durante a Guerra Fria. Esta foi uma época de intensa rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, com cada país tentando superar o outro em tecnologia e poder militar. Completar a jornada sob o Polo Norte enviou uma mensagem forte à União Soviética e ao mundo, mostrando a tecnologia avançada da América e insinuando uma vantagem tanto em capacidades submarinas quanto em exploração polar. Alcançar esse marco impressionante não foi fácil. A missão encontrou um obstáculo temporário quando se depararam com gelo espesso e intransponível. No entanto, em 3 de agosto de 1958, o Nautilus conseguiu cumprir sua missão. Essa conquista significativa provou que submarinos podiam navegar pelas águas geladas do Ártico, abrindo novas possibilidades para operações militares secretas e permitindo que cientistas explorassem partes do mundo que antes eram inalcançáveis. A criação do Nautilus foi um esforço conjunto entre a Electric Boat Company e o Argonne National Laboratory. Eles projetaram um submarino que não apenas era mais rápido e podia ficar submerso por mais tempo do que os modelos anteriores, mas também não precisava subir à superfície para obter oxigênio porque era movido por energia nuclear. Além disso, o submarino podia transformar água salgada em água doce, resolvendo o problema crucial de ter água potável suficiente para longas viagens. O lançamento do USS Nautilus e sua bem-sucedida viagem ao Polo Norte foram marcos importantes na história marítima e militar. Esses eventos mostraram as grandes possibilidades de usar energia nuclear em navios e estabeleceram o palco para uma nova era de exploração oceânica e planejamento estratégico militar. A Operação Sunshine não apenas destacou as habilidades tecnológicas americanas, mas também teve uma influência duradoura nas táticas navais, na pesquisa científica e na forma como o mundo vê a importância estratégica do Ártico. A missão apresentou à tripulação desafios difíceis, como viajar na escuridão total sob o gelo polar e enfrentar frio extremo. No entanto, a tecnologia avançada do Nautilus permitiu que ele navegasse e relatasse sua jornada bem-sucedida, apesar dessas condições adversas. Essa jornada sob o Polo Norte foi mais do que uma demonstração de proeza técnica. Representou o espírito de inovação humana e a busca incessante por explorar o desconhecido. O sucesso da Operação Sunshine e a viagem pioneira do USS Nautilus inspiraram gerações de engenheiros, marinheiros e pesquisadores a expandirem os limites do possível e mudarem a forma como as pessoas veem as regiões do Ártico e Antártida.
Em vez de serem vistas como obstáculos, essas áreas foram reconhecidas como locais importantes tanto para a política quanto para a ciência. Os dados coletados do Nautilus e de missões posteriores foram incrivelmente úteis, fornecendo informações essenciais sobre o oceano sob o gelo, como a espessura do gelo marinho e a aparência do fundo oceânico. Após essa impressionante jornada, o Nautilus continuou a estabelecer recordes e a ajudar em tarefas navais. Foi o primeiro submarino movido a energia nuclear a se juntar à frota dos Estados Unidos e também o primeiro a passar por uma revisão nuclear completa. Embora tenha sido aposentado em 1980, o Nautilus ainda ocupa um lugar importante na história como um museu, conectando o passado e o presente da tecnologia submarina. Esta conquista destaca a natureza complexa da exploração humana e o papel da tecnologia no poder militar. A missão nas águas inexploradas do Ártico mostra tanto nossa curiosidade para obter novos conhecimentos, quanto o impulso contínuo para o avanço militar. Número 2. Antártica e o Tratado da Antártica. No outro lado do mundo, a Antártica é um dos ambientes mais extremos da Terra. É um lugar de beleza deslumbrante, mas também de desafios difíceis. É um dos poucos lugares ainda não completamente explorados pelas pessoas. Países como o Reino Unido estudam a Antártica há mais de um século, ampliando muito nossa compreensão sobre o planeta. As condições especiais da Antártica a tornam um laboratório natural único. Cientistas podem estudar seus oceanos, terra, padrões climáticos e história antiga de maneiras que não podem em nenhum outro lugar. Esta pesquisa nos ajuda a aprender sobre o passado da Terra, entender o que está acontecendo agora e prever o que pode acontecer no futuro. Mostra por que é crucial proteger esta terra intocada para que futuros cientistas possam continuar seu importante trabalho. Em 1959, 12 países se reuniram para assinar um importante acordo chamado Tratado da Antártica. Hoje, ainda mais países fazem parte deste tratado. Ele garante que a Antártica seja usada apenas para atividades pacíficas e pesquisas científicas. O tratado proíbe ações militares, apoia o trabalho científico e protege o ambiente do continente. Este acordo mostra como os países ao redor do mundo podem trabalhar juntos por um objetivo comum. Número 3. Descobertas surpreendentes na Antártica. Durante uma expedição de pesquisa rigorosa e congelante, Hugh Griffiths e sua equipe fizeram uma descoberta incrível. Eles pensavam que uma rocha estava bloqueando seu caminho, mas quando usaram uma câmera para olhar mais de perto, encontraram esponjas vivendo em um lugar onde não esperavam encontrar vida. Essas esponjas estavam prosperando em uma área distante de qualquer fonte de alimento usual. Em vez de desanimar, essa descoberta surpreendente aumentou a empolgação sobre explorar ainda mais a Antártica. Mostrou que a vida pode sobreviver mesmo nas condições mais inesperadas e severas. Essas esponjas vivem em completa escuridão e têm muito pouca comida, o que levanta questões sobre como conseguem sobreviver. É incrível pensar em como essas criaturas prosperam em águas tão frias e escuras com tão pouco para comer. Este mistério nos deixa ansiosos para aprender mais sobre o mundo oculto sob o gelo da Antártica, ao mesmo tempo que nos mostra o quão frágil é este belo mundo subaquático, especialmente com as mudanças climáticas ameaçando sua estabilidade. O podcast de Joe Rogan muitas vezes explora os mistérios da Antártica, incluindo a Operação High Jump. Esta foi uma grande missão militar da Marinha dos Estados Unidos de 1946 a 1947, liderada pelo contra-almirante Richard E. Byrd. O objetivo era estabelecer uma base de pesquisa lá, mas muitas histórias e teorias sugerem que pode ter havido outras razões por trás da missão. O podcast de Rogan mergulha em tópicos intrigantes, como bases secretas nazistas e encontros com alienígenas. Eles enviaram o almirante Byrd para investigar, e de acordo com seu diário encontrado muito depois, ele basicamente se encontrou com OVNIs nazistas, mostrando o quanto as pessoas estão fascinadas pelas partes ocultas da Antártica. Número 4. Exploradores e pesquisadores na Antártica. Esta fascinação pelo continente gelado se estende desde os bravos exploradores do início do século XX até os cientistas de hoje. Exploradores como Ernest Shackleton e o capitão Scott enfrentaram perigos extremos para desvendar os segredos desta terra remota. Seus esforços ousados abriram caminho para a extensa pesquisa científica que está sendo conduzida lá hoje.
Desde os tempos antigos, as pessoas têm sido cativadas pela misteriosa Terra Austral. Exploradores e missões notáveis aventuraram-se em condições perigosas para descobrir seus segredos. Ao longo do tempo, o foco mudou da mera exploração para a compreensão do papel crucial da Antártica no clima e nos ecossistemas da Terra. Hoje, cientistas de todo o mundo estudam a Antártica para entender como ela afeta o clima global, suas plantas e animais únicos, e o que seu gelo e rochas revelam sobre a história da Terra. Esta pesquisa é crucial para tomar decisões informadas sobre proteção ambiental e mudanças climáticas. O Tratado da Antártica é um acordo importante que promove a cooperação internacional na preservação desta região única. Ele garante que a Antártica seja usada para pesquisa pacífica e protege seu ambiente. Este tratado destaca o reconhecimento global da importância da Antártica e o compromisso de protegê-la para as futuras gerações. Número 5. O mundo escondido. Sob o gelo da Antártica. Antes de explorarmos o que está escondido sob o gelo da Antártica, vamos aprender mais sobre o Lago Vostok e a vida que ele abriga. Sob a superfície congelada da Antártica, há um mundo escondido impressionante que está mudando nossa compreensão da vida e da história da Terra. Cientistas descobriram mais de 379 lagos ocultos enterrados sob o gelo. Esses lagos revelam que, sob o que parece ser uma paisagem congelada e imóvel, há um ambiente dinâmico e cheio de vida potencial. Entre esses lagos escondidos, o Lago Vostok é especialmente notável. É enorme, estendendo-se por mais de 250 quilômetros e atingindo profundidades de cerca de 800 metros. Seu tamanho maciço e a possibilidade de vida em seu interior são intrigantes, não apenas para cientistas que estudam a vida na Terra, mas também para aqueles curiosos sobre a vida em outros planetas. Outro lago escondido, o Lago Williams, mostrou uma abundância inesperada de vida. Pesquisadores identificaram cerca de 4.000 espécies a partir de amostras de DNA e encontraram quantidades significativas de carbono orgânico dissolvido. Isso indica que existe um ecossistema próspero ali, sobrevivendo na escuridão total e sustentado por bactérias que consomem metano. Essas bactérias que consomem metano destacam como a vida pode se adaptar e sobreviver em isolamento do mundo exterior. Esses lagos escondidos também fornecem pistas sobre a história geológica da Terra. Alguns deles podem ter sido isolados do mundo exterior por até 35 milhões de anos. Sistemas de água que conectam esses lagos permitem que a água flua entre eles sob quilômetros de gelo, o que pode mudar nossa compreensão de como as geleiras se movem e influenciam o clima global. Isso sugere que a vida pode existir em condições extremas. Os lagos escondidos da Antártica podem ser semelhantes aos oceanos que os cientistas acreditam existir sob o gelo de luas como Europa e Encélado. E isso os torna lugares empolgantes para estudar ao considerar a vida além do nosso planeta. O Lago Vostok, enterrado profundamente sob o gelo da Antártica, é um lugar vasto e misterioso, esperando para ser explorado. Estende-se por uma longa distância e é isolado sob cerca de 4 quilômetros de gelo há milhões de anos. A pesquisa no Lago Vostok está começando a revelar um mundo onde a vida existe de maneiras anteriormente consideradas impossíveis. O ambiente frio, escuro e de alta pressão do lago abriga uma rede complexa de micro-organismos. A diversidade de vida encontrada no Lago Vostok, desde bactérias e fungos até possivelmente até peixes, desafia nossas ideias sobre onde a vida pode prosperar. Os micróbios do lago, alguns prosperando perto de possíveis aberturas e outros sobrevivendo no gelo, mostram adaptações notáveis para a sobrevivência, incluindo o uso de arsênio e enxofre como fontes de alimento. Número 6. Segredos da vida antiga na Antártica. Na vasta extensão gelada da Antártica, há uma história fascinante sobre formas piramidais que podem ser vistas do espaço à medida que o gelo derrete. Essas formas têm gerado muita especulação sobre culturas antigas e histórias perdidas. Enquanto a maioria dos cientistas acredita que essas formações são naturais, a ideia de que pode haver pirâmides escondidas sob o gelo alimentou inúmeras teorias da conspiração e suposições selvagens, sugerindo que pessoas podem ter vivido aqui muito antes da história registrada. Em 2017, cientistas do Instituto Alfred Wegener fizeram uma descoberta incrível enquanto exploravam o leito marinho da Antártica.
Eles desenterraram os restos de uma floresta tropical que tinha 90 milhões de anos, localizada perto do Polo Sul. Esta antiga floresta era uma vez quente e úmida, semelhante às florestas exuberantes da Nova Zelândia hoje. Essa descoberta revela que a região teve um clima ameno, com verões atingindo até 19 graus Celsius. Indica que, durante o período Cretáceo Médio, não havia grandes mantos de gelo na área, e a Terra estava coberta de vegetação devido aos altos níveis de dióxido de carbono na atmosfera. A descoberta dessa floresta sob o gelo nos mostra o quanto o clima da Terra pode mudar e como o dióxido de carbono pode aquecer até os lugares mais frios. Isso também nos faz pensar sobre a possibilidade de vida em outros planetas com superfícies geladas, mas oceanos quentes por baixo, como a Lua Europa de Júpiter ou a Lua Encélado de Saturno. Descobertas como essa destacam a importância de entender as mudanças climáticas e a necessidade de proteger nossas atuais calotas de gelo do derretimento. Número 7. Criaturas marinhas da Antártica. Nas águas geladas ao redor da Antártica, os pesquisadores descobriram uma notável criatura marinha chamada estrela-pluma-morango da Antártica. Este colorido animal, que pertence à família dos crinoides, usa seus muitos braços para se mover e se alimentar nas águas escuras do oceano. A descoberta deste e de outras novas espécies nas águas antárticas revela uma quantidade surpreendente de biodiversidade escondida sob o gelo, desafiando a ideia de que a Antártica é meramente um deserto congelado. Esses crinoides são únicos porque não se ancoram no fundo do mar, mas nadam livremente, vivendo em profundidades que variam de águas rasas a mais de 1.000 metros de profundidade. Eles foram encontrados em várias localizações ao redor da Antártica, mostrando a vida rica e complexa que prospera nessas águas geladas. Estudar essas criaturas, especialmente seu modo de alimentação e reprodução, nos dá informações valiosas sobre o intrincado ecossistema dos oceanos antárticos e revela um mundo vibrante de vida em condições antes consideradas inabitáveis. Antes de mergulharmos mais nos animais da Antártica, vamos primeiro explorar como os pinguins de barbicha conseguem sobreviver nessas condições geladas. Número 8. Histórias de vida selvagem que suportam o frio da Antártica. Na vasta terra gelada da Antártica, muitos animais vivem e prosperam, apesar do frio extremo, mostrando sua incrível capacidade de adaptação. Entre eles, os pinguins imperadores são particularmente notáveis. Eles se reproduzem na superfície gelada, reunindo-se em grupos apertados para se manterem aquecidos durante o rigoroso inverno. Ao lado desses pinguins, criaturas minúsculas como um mosquito sem asas e várias pequenas plantas conseguem sobreviver em locais onde o gelo derrete. Um dos animais mais interessantes é o peixe-gelo crocodilo, que tem sangue transparente em vez de glóbulos vermelhos usuais. Essa característica única ajuda-o a sobreviver em águas congelantes, mas pode se tornar um problema se a temperatura dos oceanos aumentar. Outro fato interessante é o gigantismo polar, onde os animais em regiões frias crescem maiores do que seus parentes em áreas mais quentes, sugerindo que o ambiente frio e rico em oxigênio pode ajudá-los a crescer mais. Os pinguins de Adélia, por exemplo, dependem do gelo marinho para sua sobrevivência, enfrentando dificuldades à medida que seu habitat gelado muda. Da mesma forma, focas e baleias na Antártica dependem do gelo para atividades essenciais, destacando o forte vínculo entre esses animais e seu ambiente frio. As aves, desde os enormes albatrozes até o raro pipite da Geórgia do Sul, prosperam ao longo das costas e ilhas, mostrando uma vida aviária vibrante nesta região isolada. Nas águas circundantes, as poucas espécies de peixes que vivem ali desenvolveram proteínas especiais anticongelantes em seu sangue, permitindo que suportem as temperaturas congelantes. Os pinguins de barbicha são uma parte essencial da vida na Antártica, conhecidos por sua aparência única e grandes números. Esses pinguins têm uma maneira especial de se reproduzir. Os machos constroem ninhos e se preparam para a chegada das fêmeas. Após os ovos eclodirem, ambos os pais se revezam no cuidado dos filhotes. Suas vidas se concentram na caça por comida no mar e no retorno à terra para se reproduzir, mostrando como se adaptam e prosperam apesar das duras condições antárticas. Na Antártica, um lugar que parece frio e duro demais para a vida, as criaturas encontraram maneiras de sobreviver e até prosperar. Esta terra gelada, que pode parecer vazia e hostil, está cheia de vida,
desde os maiores pinguins até os menores organismos, todos perfeitamente adaptados ao ambiente congelante. Os pinguins de barbicha são fáceis de reconhecer pela faixa preta que atravessa seus queixos. Eles vivem em várias ilhas e áreas costeiras, nas águas do Pacífico Sul e da Antártica. Sua aparência os ajuda a sobreviver. A cor escura em suas costas os camufla no oceano visto de cima, enquanto suas barrigas brancas os tornam difíceis de ver de baixo. Suas pernas fortes e pés cor-de-rosa ou laranja lhes conferem um andar distintivo e desajeitado em terra. Embora sejam menores que alguns outros pinguins, são cheios de espírito e coragem. Os pinguins de barbicha são bem adaptados a viver em vários ambientes frios, desde as costas congeladas da Antártica até as ilhas um pouco mais amenas perto da América do Sul. Eles conseguem se adaptar efetivamente tanto a climas muito frios quanto a climas um pouco mais amenos. A vida para esses pinguins é cheia de desafios. Na água, enfrentam o perigo das focas leopardo, que os caçam e podem reduzir sua população em até 20% todos os anos. Em terra, são ameaçados por aves como o escua marrom, o escua polar sul e o petrel gigante do sul, que atacam seus ovos e filhotes. Ocasionalmente, focas antárticas também os caçam. Apesar desses perigos, os pinguins de barbicha têm uma maneira interessante de lidar com isso. Eles tiram milhares de cochilos rápidos ao longo do dia, cada um durando apenas alguns segundos. Essa estratégia os ajuda a permanecer alertas aos perigos, enquanto ainda obtêm as mais de 11 horas de sono que precisam diariamente. Sua dieta inclui principalmente krill e pequenos peixes, tornando-os uma parte importante da cadeia alimentar antártica. Quando chega a hora de se reproduzir, os pinguins de barbicha se reúnem em grandes colônias e exibem um sistema social complexo. Interessantemente, eles são mais agressivos em comparação com outras espécies de pinguins. A reprodução para os pinguins é um esforço conjunto. Tanto a mãe quanto o pai trabalham juntos para manter seus ovos aquecidos até que eclodam, o que leva cerca de 5 semanas. Nas primeiras semanas, os filhotes de pinguim permanecem no ninho, sendo cuidadosamente observados pelos pais. Uma vez que ficam um pouco mais velhos, eles se juntam a grupos chamados creches, onde ficam até crescerem suas penas adultas e estarem prontos para nadar no oceano. Os pinguins de Adélia, que vivem ao lado dos pinguins de barbicha, dependem de recursos semelhantes para sobreviver. Seus números sobem e descem com base nas mudanças no ambiente. Há um lugar especial conhecido como Paraíso dos Pinguins, onde eles encontram tudo o que precisam. Muito krill e menos gelo marinho, tornando-o um local ideal para a reprodução. A vida na Antártica é cheia de histórias fascinantes de sobrevivência. Por exemplo, os pinguins imperadores criam seus filhotes no gelo, e as baleias orcas têm estruturas sociais e estratégias de caça intrincadas. As orcas são famosas por serem inteligentes e trabalharem em conjunto quando caçam, enquanto as baleias azuis são bastante diferentes, pois geralmente vivem sozinhas. As baleias azuis também estão lentamente se recuperando de uma situação de quase extinção, que ocorreu devido às práticas de caça às baleias no passado. Número 9. O ecossistema da Antártica. A Antártica é um lugar com um ecossistema muito complexo, onde cada animal tem um papel importante na manutenção do equilíbrio. Esta terra gelada nos mostra histórias incríveis de como a vida consegue prosperar em um ambiente tão hostil. Por exemplo, vamos explorar a vida das focas, como as focas de Ross e as focas caranguejeiras, e descobrir como vivem e sobrevivem no gelo. Na Antártica, a vida está cheia de drama, e a forte foca leopardo é a principal predadora desta terra fria. Embora muitas vezes vistas como vilãs das águas antárticas, essas focas poderosas são essenciais para manter o ambiente em equilíbrio. Elas ajudam a controlar o número de pinguins e focas, garantindo que suas populações não cresçam demais. Esse equilíbrio natural impede que qualquer espécie domine, mesmo que pareça um pouco severo. As focas de Ross, por outro lado, são um verdadeiro mistério. Elas são menores e mais delgadas do que outras focas, e possuem algumas características únicas, como olhos grandes e pelo curto. Essas focas são frequentemente vistas relaxando no gelo, com a cabeça erguida, emitindo sons que lhes valeram o apelido de focas cantoras. Elas preferem viver sozinhas entre o gelo marinho, movendo-se com ele em vez de viajar longas distâncias. As focas de Ross se alimentam principalmente de peixes e lulas, mergulhando profundamente no oceano para capturar suas presas.
Elas não enfrentam muitas ameaças de outros predadores, o que aumenta seu caráter misterioso. Quando chega a hora de ter filhotes, as focas de Ross fazem isso sozinhas, com a mãe dando à luz no gelo. Seus hábitos de acasalamento também são um pouco secretos. Acredita-se que ocorrem debaixo d'água e ainda não foram observados diretamente por cientistas. As focas de Ross crescem rapidamente, atingindo a idade adulta aos 3 anos e vivendo até cerca de 20 anos. Embora sejam raramente vistas, têm sido estudadas por cientistas e as atividades pesqueiras não parecem impactá-las muito. Estima-se que existam cerca de 130 mil focas de Ross, mas contá-las é difícil porque são muito difíceis de encontrar. Apesar do que seu nome pode sugerir, a foca caranguejeira não come caranguejos. Em vez disso, alimenta-se principalmente de krill antártico, que são pequenas criaturas semelhantes a camarões. A foca possui dentes especiais projetados como um coador que a ajudam a capturar esses pequenos krill enquanto deixa a água fluir. Essa adaptação inteligente é perfeita para as águas geladas da Antártica, onde o krill é abundante. Uma mudança interessante ocorreu devido à queda no número de baleias. As baleias costumavam competir com as focas caranguejeiras pelo mesmo alimento. Mas com menos baleias por aí, agora há mais krill para as focas comerem. Este aumento na disponibilidade de krill levou a um aumento significativo na população de focas caranguejeiras. Estima-se que possa haver até 30 milhões de focas caranguejeiras em todo o mundo, tornando-as uma das espécies de focas mais comuns. As focas caranguejeiras têm uma aparência única, com seus corpos esguios e cabeças e focinhos longos, o que as ajuda a se distinguirem de outras focas. Seus dentes e mandíbulas funcionam juntos perfeitamente para capturar o krill, tornando as caçadoras muito eficazes. Essas focas vivem em toda a Antártica, frequentemente encontradas em gelo flutuante. Elas são ágeis tanto em terra quanto na água. Embora geralmente fiquem sozinhas ou em pequenos grupos, você pode vê-las em maior número durante certas épocas do ano, como quando estão trocando de pelo ou procurando parceiros. Apesar de seu nome, as focas caranguejeiras comem principalmente krill, embora possam ocasionalmente comer peixes ou lulas. Elas são encontradas por toda a Antártica, e sua localização está intimamente ligada ao movimento do gelo em que vivem. Essas focas são incrivelmente adaptáveis e resilientes, conseguindo prosperar nas condições extremas da Antártica. Como predadoras, desempenham um papel fundamental em seu ambiente ao controlar a população de krill, o que impacta toda a cadeia alimentar em seu habitat. As focas caranguejeiras também são mergulhadoras excepcionais. Elas podem mergulhar profundamente na água e ficar lá por longos períodos enquanto caçam krill sob o gelo. Suas impressionantes habilidades de mergulho e capacidade de navegar pelas águas geladas destacam suas adaptações especiais para viver em um dos ambientes mais hostis da Terra. Em contraste, as focas elefantes do sul são os gigantes do mundo das focas. Elas são conhecidas não apenas por seu tamanho enorme, mas também por seus narizes grandes e distintos. Essas focas são famosas por suas ferozes batalhas por liderança e direitos de acasalamento nas praias da região subantártica. Os machos lutam brutalmente pelo controle sobre grupos de fêmeas, muitas vezes resultando em confrontos sangrentos. As focas vitoriosas lideram os grupos, enquanto as derrotadas são deixadas para se recuperarem. Curiosamente, apesar de enfrentarem quase extinção devido à caça excessiva no passado, essas focas massivas tiveram uma recuperação notável. Esta recuperação mostra como a natureza é incrível ao se recuperar e se adaptar quando tem a chance de se curar. No mundo gelado e severo da Antártica, cada animal tem seu papel na sobrevivência, desde a caça até o retorno. Descubra como os snow petrels e os gaivotas do Ártico conseguem viver e se mover em ambientes tão severos. Número 10. Protegendo as aves na Antártica. Agora é hora do destaque do assinante de hoje. Joe Rogan revela o que os soviéticos viram ao mergulhar no Ártico. No coração da Antártica, mergulhadores soviéticos enfrentam as águas geladas em busca de segredos escondidos sob a superfície congelada. Um dia, enquanto mergulhavam mais fundo no vazio escuro, suas luzes revelaram algo surpreendente. Sob o gelo, eles encontraram uma enorme estrutura antiga, uma cidade de altas torres e esculturas detalhadas perfeitamente preservadas.
Os olhos dos mergulhadores se arregalaram ao explorarem as misteriosas ruínas. Símbolos estranhos decoravam as paredes, e enormes estátuas de criaturas desconhecidas se erguiam sobre eles. Ficou claro que este lugar não foi feito por nenhuma civilização conhecida. A descoberta desafiava tudo o que sabiam sobre a história. A empolgação tomou conta da equipe quando perceberam o significado do que haviam encontrado. Um mundo esquecido, um capítulo oculto do passado da Terra, pronto para mudar a história. Os soviéticos sabiam que haviam descoberto algo enorme, um segredo que alteraria o mundo para sempre. A descoberta deles permaneceu um segredo bem guardado, alimentando imaginações e suposições intermináveis sobre o que mais poderia estar enterrado nas profundezas congeladas. O que você acha que esta estrutura antiga poderia revelar sobre nossa história? Deixe-nos saber sua resposta na seção de comentários. Muitas aves se adaptam de forma impressionante às condições extremas, mas enfrentam desafios devido às atividades humanas. O albatroz, com suas enormes asas e longa vida útil, destaca-se entre elas. Essas aves simbolizam a vida diversa desta região fria e as lutas para protegê-la. O albatroz errante é particularmente notável por seu tamanho e pela forma como fica mais branco com a idade, mostrando os desafios de sobreviver às mudanças climáticas e ameaças humanas. O albatroz de cabeça cinza escolhe locais ainda mais frios para botar seus ovos, mostrando sua incrível resistência. Em contraste, o albatroz de sobrancelha negra costuma forragear perto de barcos de pesca, revelando uma interação interessante com as atividades humanas. O albatroz de manto claro conserva energia seguindo grandes animais marinhos, mostrando a conexão da vida antártica. Infelizmente, as populações de albatrozes estão diminuindo rapidamente devido a capturas acidentais em equipamentos de pesca, com mais de 100 mil morrendo a cada ano devido a tais acidentes, espécies invasoras e doenças. O British Antarctic Survey está usando satélites para monitorar essas aves de longe, visando protegê-las sem perturbar seus lares remotos. Atenção especial é dada às espécies mais ameaçadas, incluindo os albatrozes errantes e de Tristão, este último enfrentando riscos severos de capturas acidentais e ataques de animais introduzidos. Proteger essas aves é crucial, como destacado pelo Acordo Internacional sobre a Conservação de Albatrozes e Petréis, ACAP, que busca minimizar os riscos por meio da cooperação global. Apesar desses esforços, muitas espécies de albatrozes ainda estão em risco de desaparecer, tornando a proteção contínua essencial. A situação do albatroz errante é especialmente grave, com seus números diminuindo, enfatizando a necessidade de esforços urgentes de conservação. Essas aves notáveis, capazes de voar vastas distâncias em um dia e viver até 60 anos, desempenham um papel fundamental no ecossistema antártico, garantindo sua sobrevivência é vital para manter o equilíbrio deste ambiente. Organizações como o British Antarctic Survey, Discovering Antarctica e o Australian Antarctic Program estão trabalhando para entender e enfrentar os desafios enfrentados por essas magníficas aves, fornecendo informações cruciais sobre sua preservação. Nas vastas extensões geladas da Antártica, o Snow Petrel é um bom exemplo da adaptabilidade da vida. Esta ave sobrevive alimentando-se de restos cobertos de neve, provando que mesmo nos lugares mais desolados, a vida encontra um caminho. Seu parente, o petrel de face preta, mostra adaptabilidade semelhante, prosperando em condições aparentemente inóspitas. Entre as aves polares, os gaivotas do Ártico são particularmente fascinantes devido às suas incríveis jornadas migratórias. Conhecidas como os maiores viajantes de longa distância do reino animal, elas migram de polo a polo, com algumas registradas voando até 90 mil quilômetros em um ano, tornando-as as maratonistas definitivas. Mas os gaivotas do Ártico não são apenas sobre resistência. Eles são projetados para um voo eficiente, com um corpo que suporta tanto batidas de asas fortes quanto planagem graciosa. Pesando cerca de 110 gramas, eles navegam suas longas migrações com habilidade, usando ventos favoráveis para facilitar a jornada. Sua viagem para o sul é cronometrada para paradas de alimentação em águas ricas, enquanto o retorno para o norte é mais direto, aproveitando padrões de vento específicos. Sua migração se alinha com as estações. Eles se dirigem ao sul no outono e retornam ao norte na primavera,
aproveitando a abundância do Oceano Austral antes de se reproduzirem no Ártico. Os gaivotas do Ártico também são aves sociais, muitas vezes forrageando e nidificando em grupos, e sua dieta consiste principalmente de peixes capturados por meio de mergulhos aéreos habilidosos. A migração dos gaivotas do Ártico é extraordinária, cobrindo uma média de 71 mil quilômetros anualmente, o que pode equivaler a 2.400.000 quilômetros ao longo de uma vida de 30 anos. Essa distância é equivalente a ir até a Lua e voltar 3 vezes, permitindo que eles aproveitem mais luz do dia do que qualquer outra criatura, seguindo padrões de vento intrincados. Para quem deseja testemunhar sua migração de tirar o fôlego, sua melhor chance é durante seus períodos de viagem ou visitando seus locais de reprodução no Ártico ou pontos de invernada na Antártica. A maior parte de sua migração ocorre no mar, então participar de um passeio de observação de aves pelágicas ou baleias pode oferecer um vislumbre dessas notáveis aves em ação. As aves da Antártica são o exemplo máximo de sobrevivência e beleza em condições adversas. No entanto, a mudança climática ameaça sua existência. Desde os albatrozes de asas largas até os gaivotas do Ártico brilhantes, explore os segredos dessas aves resistentes e sua luta contra as adversidades. Quais são seus pensamentos sobre essa intrigante revelação sobre o que os soviéticos viram ao mergulhar no Ártico? Compartilhe seus pensamentos conosco na seção de comentários, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Cuidem-se, pessoal!